Então, começando a gravação aqui, vamos dar início à defesa do TCC de Maria Gabriela Espíndola. O TCC intitulado, Design como Ferramenta Cultural, Proposta de Identidade Visual para o Festival do Artesão de Cachoeirinha. Também agradecer a presença de Sofia e de Lucas, que toparam avaliar o trabalho, participar como avaliadores do trabalho. Muito obrigada, vai ajudar muito a gente a poder melhorar, de repente, o trabalho. E agradecer os convidados aí de Gabi. Vamos começar então, Gabi. A partir de então, você tem 20 minutos para fazer sua defesa, tá? E depois a gente tem um momento de arguição. Então, fique à vontade quando puder começar. Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, banca. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Maria Gabriela e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Design como Ferramenta Cultural, uma proposta de identidade visual para o Festival do Artesão de Cachoeirinha. Esse projeto tem como foco o desenvolvimento de identidade visual, que represente a cultura local e valorize o ofício dos artesãos da cidade. Bom, Cachoeirinha é amplamente conhecida como a terra do couro e do aço. Esses dois materiais estruturam não só a economia local, mas também a identidade e o modo de vida da população. A produção artesanal ela é uma herança passada de geração em geração, e esse universo simbólico foi essencial para a construção da identidade visual que desenvolvi. Ao iniciar o projeto, eu identifiquei três pontos principais, que é a produção artesanal forte, mas ainda pouco valorizada simbolicamente, e o festival também não possui identidade visual representativa, por ser sua primeira edição, e havia a necessidade de fortalecer o sentimento de pertencimento cultural na cidade. Esses aspectos orientaram todo o processo do projeto. Sobre os objetivos, o objetivo geral foi criar uma identidade visual para o Festival do Artesão de Cachoeirinha, que representa a sua cultura com soluções gráficas acessíveis, funcionais e adequadas ao contexto simbólico da cidade. E os objetivos específicos foram criar a identidade visual de seus elementos, levantar os aspectos culturais que deveriam ser representados e realizar simulações de mockups para validar a aplicação das peças. Para esse projeto, foi utilizada a metodologia de Maria Luísa Peon, que organiza o desenvolvimento de identidades visuais em três fases, que são a problematização, concepção e especificação. Essa abordagem ela garantiu um processo estruturado e fundamentado, além de permitir adaptações, que foi o caso desse projeto, a metodologia ela foi adaptada para o contexto de um evento cultural e foram resumidas algumas etapas da metodologia original da autora. Começando com a fase a problematização, é, ela foi realizada a coleta e análise de dados, passando por briefing, estudo de público-alvo, levantamento simbólico da cidade, estudos similares e a definição dos requisitos e restrições. Nessa etapa foi construída a base conceitual do projeto. Aqui está o mood board, que eu desenvolvi com todos os aspectos culturais e magéticos da cidade, que são bem marcantes. E logo em seguida fiz uma tabela de análise de similares, com o Festival do Café Cultural da Taquaritinga do Norte, o conhecido FIG e a FENEARTE. Foram analisadas as cores, a tipografia, os elementos gráficos e os símbolos delas. Logo em seguida veio a fase B, que foi a concepção e a geração de alternativas. As gerações alternativas foram exploradas diferentes possibilidades de composição, tipográfica e símbolo, sempre buscando traduzir o cor e o aço como elementos identitários. Aí foi desenvolvido o partido 1 e o partido 2. O partido 1, que explorava diretamente a materialidade do couro e do aço, e o outro que adotava uma abordagem mais tipográfica e popular. Após uma avaliação, o partido 1 ele foi escolhido para representar a forma mais completa dos valores culturais do festival. Aí foi escolhida essa primeira opção e já foi vetorizada essa primeira para dar início às próximas fases do projeto. A construção da palavra artesão, ela foi construída manualmente, com irregularidades intencionais, que reforçam o caráter artesanal. Depois passei por ajuste de proporção, legibilidade e definição de paleta de cores, utilizando tons terrosos e metálicos. Esses refinamentos foram retirados aquela parte externa, que ficava fora do ó da espora, e foi deixado só a estrela, para ser uma opção mais sucinta e simbólica da marca. Para validar a marca, eles foram feitos através de testes de redução, tanto para meios impressos
quanto para meus digitais, dos meus impressos. Eles foram realmente feitos, os testes impressos reais, e a legibilidade dela ficou até 2,5 centímetros, a menor. Menos que isso, ela não conseguia se desempenhar muito bem. E a dos meus digitais, a menor foi 200 pixels. Aqui está a solução final. Ela é uma marca que traduz o espírito artesanal, cultural e autêntico do festival e da cidade. A espora estilizada reforça a referência ao aço e o uso de degradê, que está aqui marcado, foi uma escolha intencional e conceitualmente fundamentada, visando reforçar a referência direta ao aço, que é um dos principais materiais do artesanato de Cachoeirinha. Enquanto a tipografia, ela traz o aspecto manual e identitário do artesanato local. Também foi desenvolvida uma solução alternativa. Ela enfatiza ainda mais o trabalho manual com texturas de couro e costuras, oferecendo a possibilidade secundária de uso da marca. Essa solução alternativa ela foi deixada apenas para uso em materiais de grande proporção, como lonas, banners, outdoors. Ela fica restrita a esse uso. Usos menores elas não é recomendado. Como também aqui a gente pode ver a marca sendo utilizada dentro da sua paleta de cores. Os fundos chapados da sua paleta de cores. E assim partimos para a fase C, que constitui a organização de todo o sistema visual, dentro de um manual de identidade, com regras, aplicações e variações de recomendações de uso. O manual em específico ele foi enviado à parte para a banca. Aí eu não achei necessário colocar aqui na apresentação, mas caso precise eu passo algumas páginas lá do manual posteriormente. E logo em seguida a gente vem as aplicações, que ela foi aplicada em diversas peças. Essas simulações elas ajudaram a validar o sistema e comprovar sua viabilidade. Aqui podemos ver a aplicação do crachá, do folder, a pulseira de identificação lá das pessoas do festival, o outdoor, a postagem digital para o Instagram, o copo. E, por fim, chegamos ao encerramento do projeto, com o resultado geral editado visual apresenta autenticidade, simbolismo e funcionalidade. E a solução buscou unir tradição e contemporaneidade, valorizando o ofício do couro e do aço, reforçando o papel do design como ferramenta de preservação cultural. E para uma grata surpresa, mesmo passando por refinamentos e ajustes, a identidade visual do festival, ela foi utilizada de forma real no festival, ainda não 100%, mas ela foi usada. E foi a parte mais significativa desse projeto. Esse momento foi essencial para observar a aceitação do público e confirmar a pertinência das escolhas projetuais. Aqui a gente pode ver que teve a entrada do pavilhão cultural, teve uma lona. Aqui teve essas identificações dos estandes. Aqui o Vinquetinho, que é um empreendimento bem conhecido daqui da cidade. Crachá também, aqui de frente, o pavilhão cultural. E é isso. Agradeço a atenção de todos e obrigada. Obrigada, Gabi. Então, como você concluiu sua apresentação, vamos passar para o momento de arguição da banca, né? Então, quando a gente tem um avaliador externo, é de praxe convidar primeiro o externo. Nós temos dois avaliadores internos. Vocês têm preferência, Sofia, Lucas, de quem falar primeiro? Não tenho preferência não. Se o Lucas quiser começar. Então... Eu posso começar. Eu trouxe eles na natação, daqui a pouco vai começar um caos aqui, então eu vou começar. Porque vai começar um jogo de futebol aqui do lado. Eita, e eu ainda também trabalho hoje com duas bancas, né, Lucas? Sim, mas acabando aqui, daí eu vou para casa para participar da outra. Tranquilo. Então, obrigada aos dois e vamos passar então a palavra para Lucas. Obrigada, Lucas. Tá, imagina. Primeiro, parabéns, Gabriele, pelo trabalho. Assim, quando eu vi que o trabalho foi utilizado, aí a gente não tem muito assim que criticar o trabalho. Já tinha achado bom, mas quando eu vi que foi utilizado, achei demais, assim, achei muito legal. O resumo tá, do meu ponto de vista, assim, tá ok, tem todas as partes, né, que precisa ter. A sua introdução, eu entendo que está bem escrita, você traz argumentos sólidos, assim, a pesquisa sobre o município, sobre o evento, tudo. Eu achei pouco fundamentado. Geralmente a gente coloca mais referências, autores, mas por ser um memorial de projeto, e
dá para perceber assim que você tem um domínio sobre o tema, uma imersão, né? Então, assim, não entendo que isso é uma falha grave assim do trabalho. Se fosse uma monografia, um artigo científico, seria importantíssimo você ter só essas fontes. Só cuidado caso você tenha pego material assim de um site, de algum material impresso, colocar a fonte por questão de plágio, né? Mas pela estrutura assim do memorial de projetos, eu entendo que a própria propriedade que você tem para falar do assunto já sustenta o que você trouxe. Objetivo geral também, bem objetivo, né, como deve ser, e os objetivos específicos todos foram atendidos. Eu gostei que você foi direto assim para a metodologia de design, né, como é memorial de projeto. Alguns trabalhos ainda têm o resquício assim da monografia, de metodologia científica, mas foi direto ao ponto. PEON também está muito alinhado com o tipo de trabalho que você desenvolveu, e gostei muito de você ter adaptado a metodologia, feito a figura com a sua metodologia, né? Ficou muito legal. Aí sobre o, o resultado prático, assim, eu senti falta de um estudo de similares maior. Eu vi que você pegou assim as principais referências, né, de eventos assim similares a esse, mas acho que daria para ampliar um pouco até para eventos de outras áreas. Para ter ideia assim, que materiais eles estão utilizando, que estratégias eles estão utilizando, assim, de tanto material impresso, digital, é tipo um benchmarking assim mesmo. Então ampliar, aí você poderia se aprofundar nesses que são mais específicos assim, mas eu faria um primeiro apanhado bem amplo. Gostei muito da forma como você trabalhou a metodologia da PEON, com painéis, com tabelas. A, a sua análise, né? Você realmente fez uma análise. É muito comum quando eu peço para aluno, sugiro assim do aluno fazer um painel de inspiração, de estilo, um mood board. Ele monta só para cumprir assim o que for o requisito. Aí aí fala assim, tá, mas a partir disso, que cor, que forma, e as tipografias? Aí que ele começa a pensar, porque ele não fez uma análise, ele só fez o painel porque foi pedido. Então eu gostei muito que você realmente fez uma análise e conseguiu aproveitar essas informações que você trouxe dos seus dados, né? Eu entendo a questão do couro e do aço, mas o seu trabalho entendo, ficou muito bem resolvido, a parte tipográfica. O que me incomodou foi a espora, a estrela ali dentro da letra O, principalmente com esse efeito metálico. Mas assim, eu estou reclamando, mas eu entendo que tem que ter a questão do aço, né? Não consigo pensar nesse momento uma outra solução. E assim, hoje os trabalhos para mídias digitais é muito comum fazer, e conforme o que vai funcionando, você vai, tipo, redes sociais, aplicativos, é uma facilidade muito grande de você ajustar, adaptar, né? Então, não está funcionando, ficou alguma coisa errada, já arruma e coloca de novo. Aí o material impresso não tem como fazer isso. Mas, assim, entendo que, mesmo assim, tem espaço para a edição de 2026, alguma coisa assim, fazer adaptações. E mesmo material, as empresas hoje têm muita urgência, assim, de colocar as coisas em funcionamento logo, né? Então, de qualquer forma, ficou muito bem resolvido e embasado dentro de seus conceitos. O logotipo funcionou muito bem, positivo, negativo, nas aplicações que eu vi assim no manual e no trabalho, funcionou muito bem. As suas aplicações, né, ficaram muito boas. E eu anotei, tudo isso aqui que eu estou falando eu vou te mandar depois. E eu anotei aqui que a cereja do bolo foi o projeto ter sido utilizado, né? Então é muito gratificante. Já participei de vários trabalhos da Camila, da Sofia, acho que também. Já participei de banca da Sofia, junto com a Sofia também, assim, de trabalhos que foram feitos aqui para Caruaru ou para a região. E é muito legal, assim, ver esse tipo de trabalho, esse olhar para os municípios, para os negócios locais. Entendo que esse é o grande objetivo, assim, do CAA, né, trazer esse desenvolvimento para o interior também. Aí fico muito feliz, assim, de ver esse resultado. Parabéns para você e para Camila também. Aí são Obrigada. essas considerações. Obrigada, Lucas.
Valeu mesmo. Gabi, você quer fazer algum comentário a respeito das considerações do Lucas? Não, acho pertinente as considerações deles e os pontos. Inclusive, esse fato da espora no O já foi comentado com Camila durante todas as orientações, mas ela foi uma Mais de uma. escola bem, mais de uma. Ela foi intencional, era intencional ter esse efeito de degradê para remeter ao aço mesmo, porque é buscando mesmo a representatividade da cultura daqui. Eu fazia, tem certeza, Gabi? Olha, a banca vai falar. Tem certeza, Gabi? Mas a gente conversa depois. Mas ela realmente... Não, Camila, mas eu quero, porque isso tem todo sentido. E isso dá o caráter, e argumentou e justificou. Eu disse, olha, você é autora, você é a designer que está desenvolvendo, né? E tem essa liberdade. Mas veja, a minha obrigação dizer que tem umas questões que precisam ser vistas foi Gabi. Mas ela argumentou aí bastante e sustentou a ideia dela. Eu disse, pronto, você tem total liberdade aí como designer de defender, né, sua ideia. Por isso que tu estava falando aí, a gente já estava aqui de olho no Foi Gabi, né, no metálico da... então, Gabi, tu tem certeza que tu quer deixar a espora? Mas tem uma coisa o que, também... tipo, Pode falar, pode falar. mas o que, tipo, para esse festival, as aplicações impressas dele foram, na sua maioria, impressões de tamanho grande. E não perdeu. Tipo, eu tenho uma aplicação aqui com a Televê para Camila ver, quando eu fui visitar ela, que ela saiu ótima na impressão. O degradê não perdeu. Ela levou para me mostrar, viu, Lucas, que ela fazia assim, ô Gabi, Que veja. na minha época de graduação, era um crime, assim, usar gradiente, sombra, Na minha também. mas realmente, assim, depende do público, do evento e tal, faz sentido, né, usar esses recursos, ou uma grande quantidade de cores, às vezes. Então, às vezes a gente vai pelo ponto de vista técnico, tudo, mas às vezes o evento tem recurso para produzir um material todo colorido e etc. Aí eu entendi que faz sentido para o tipo de evento. Tem aquela versão que é como se fosse a costura, né, do couro também, que talvez numa redução não fique aparente, mas nas faixas, nos materiais maiores, vai aparecer e faz todo sentido, né? E Então, eu a gente comentei assim debateu. porque realmente é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, mas entendo que faz sentido a utilização. A gente está comentando, assim, porque eu acho super pertinente, né, diante do seu comentário, que mais de uma orientação. Então, Gabi, aquela imitação do couro, a textura do couro, tem certeza? E aí ela sempre vinha com esse argumento, mas Camila, olha, vai ser o grandes formatos, não sei o que, pareceu no CA, com um negócio impresso. Olha aqui, que tá tudo certo. E aí defendeu aí, argumentou a escolha dela, mas para mim foi a mesma coisa, Lucas, essa questão do crime do degradê, né, e daquele tracejado e da textura. Então, mas não vai dar para ver, não, mas vai dar. Ela mostrou, levou, não foi, Gabi? Foi. Obrigada, viu, Lucas? Então, eu vou passar a palavra para a professora Sofia, fazer as considerações dela. Fica à vontade, Sofia. Oi, boa tarde, gente. Não sei se vocês estão ouvindo algum ruidinho, assim, porque eu estou com um ventiladorzinho aqui ligado, que está muito quente. Aí, se estiver incomodando, vocês me avisam. Não, tá não. Primeiramente, né, obrigada pelo convite. Eu também quero parabenizar Gabriele pelo trabalho, muito legal, né? Fico muito feliz em ver quando o projeto dos alunos já foi implementado. Eu participei de uma banca de Glenda, que foi de um restaurante de Caruaru, que toda a rede criou uma identidade e ela mostrou já as aplicações nas lojas. Eu acho muito legal isso, né? Vários projetos de TCC que eu tenho participado, né? Vários não, mas alguns que eu tenho participado, normalmente já tem sido implementado e isso é muito positivo, né? E aí, Lucas já pontuou algumas coisas, mas, no geral, o texto está super bem escrito, né? Bem enxuto, bem objetivo. Porém, assim como o Lucas, eu também senti falta de mais um pouco de fundamentação. Não naquele estilo de monografia, como a gente conhece, mas dentro das escolhas que você fez, eu estou falando primeiro uma coisa mais geral e depois eu vou pontuar umas coisinhas. Dentro das escolhas que você fez, né, além de justificar a referência,
no sentido de, não, por exemplo, eu utilizei cores porque fazem referência ao aço, ao couro, ao artesanato local. Ter mais alguma fundamentação. Por exemplo, né, não sei se você pagou linguagem das cores, mas pegar um autor e dizer, não, porque segundo fulano de tal, a importância da cor nesse tipo de, assim, você mostrar que está utilizando, né, uma base, porque a gente tem que lembrar que o TCC é um trabalho científico, de toda forma, né, você mostrar que está tendo uma base daquilo que você estudou ao longo do curso, né? A escolha da tipografia, não, eu escolhi tipografia, eu desenhei essa tipografia com tais características, né? Eu vou pontuar ainda um pouco melhor e vocês meio que fundamentar também com os autores, ajudar a escolher a fundamentar suas escolhas, além só de tipo, não, porque eu queria que parecesse tal coisa, porque eu queria que foi baseado em tal coisa, mostrar também essa parte um pouco mais científica do trabalho, digamos assim, né? Mas, no geral, o trabalho está muito bom, e o que eu vou pontuar aqui é mais uma coisa pessoal. Muita coisa eu pontuei antes de ver que o trabalho já tinha sido implementado, né? Então, cabe aí a vocês verificarem se vale a pena, sei lá, numa próxima edição do, do evento, essa marca ser, né, ajeitada com algumas características que eu vou dizer, isso fica a critério de vocês, obviamente, né. Primeira coisa que eu vou seguir o que eu botei aqui no arquivo também para não me perder muito, tá certo? A primeira coisa aqui é realmente estruturação do memorial do projeto, né? O modelo que a biblioteca disponibiliza, ele tem lá todos aqueles tópicos que o pessoal da biblioteca orienta de como escrever. E aí, um dos tópicos é que toda nova sessão, ela deve começar na página seguinte. Então, quando você terminou a introdução, que você começa a metodologia, esse tópico da metodologia, ele tem que começar na página seguinte, independente do espaço de página que tenha, tá certo? E isso aconteceu tanto com o tópico 2 quanto com o tópico 4. Então, ele tem que ir para a página seguinte, como se estivesse começando uma nova sessão, um novo capítulo ali dentro do trabalho. Ele não pode ser na sequência do texto. Deixa eu ver aqui. Bem, então, eu vou partir direto. Sobre o texto em si, eu não tenho muito o que comentar, se o texto está muito bom, né? Fora essa observação que eu já fiz, eu vou falar realmente tecnicamente em relação ao desenvolvimento da marca, né? Você utilizou super bem a metodologia do PEON, fez uma adequação legal que cabe aqui dentro do que é o memorial do projeto, né? Que é uma coisa mais simplificada, né? E sobre a marca em si, né? A coisa que me chamou mais atenção, eu acho que, primeiro, ela funcionou super bem, né, ao que ela se propõe, mas ela tem questõezinhas técnicas que eu acho que podem ser melhoradas, né? Então, uma das coisas, que foi a primeira coisa que eu percebi, foi o desalinhamento das letras na palavra artesão, né? E aí eu fui procurar ao longo do texto se você explicava por que essas letras estão desalinhadas. Principalmente o R, o T, né? As outras meio que estão na mesma linha e só o R e o T fora da linha. E aí eu fui procurar no texto, né? Se você explicava o porquê desse desalinhamento, e não tem lugar nenhum explicando o porquê dessa ideia. E eu fui procurar isso porque a marca está muito boa, mas foi a coisa que mais me incomodou na marca. Por quê? A letra, a tipografia de apoio da palavra festival e tal, ela já é uma tipografia irregular. A letra que você construiu, que você desenhou para a palavra artesão, ela já é irregular, né? Eu acho também que faltou você explicar um pouco a sua inspiração, porque, por exemplo, essa tipografia que você utilizou, ela é muito com cara de filme de western, né? Essa tipografia, essa serifa quadrada, pesada, eu senti falta no que você se inspirou para desenhar essa tipografia aí, essas letras, né?
E aí esse desalinho da palavra, eu achei que foi demais. Principalmente quando reduziu, né? Fica muito evidente isso. Ao invés de, como eu não sei qual foi a sua intenção com isso, a sensação que deu para mim é que a marca ficou desorganizada. Parece que a palavra está desorganizada, sabe? Porque tem irregularidades demais. As duas tipografias já são irregulares e ainda botar as letras desalinhadas não passou. Eu não sei se era a sua intenção passar algo mais popular, mais artesanal, eu não sei, mas a sensação que deu foi que ficou bagunçado e não artesanal. Então, eu não sei se seria o caso de você realmente alinhar a palavra artesão, porque já tem, como é que a gente pode dizer, informalidade suficiente nas tipografias utilizadas. Eu acho que não precisava, além da letra irregulada e apoio, a letra irregular da palavra ainda ter essa desorganização das letras, né? Esse desalinho das letras. E aí, eu acho que é interessante você, no texto, explicar isso, né, que eu falei, o porquê dessa letra e o porquê desse desalinho, né, pelo menos você justificar, ou se a sua orientadora, vocês concordarem com essa observação que eu estou fazendo, realmente ajustar a palavra, né, para ela ficar dentro de uma marca, porque, apesar de tudo, a gente tem que lembrar que é uma marca, né, é uma identidade que pode ser utilizada vários anos aí no evento, né, eu não sei se também se em cada ano essa identidade é mudada, ou se eles vão ficar usando a mesma identidade todos os anos. Eles fazem isso, Gabriele? Sim, esse festival, esse foi a primeira edição. Uma pessoa que trabalha no meio da comunicação de lá, que é conhecida minha, que me chamou, e sabia que eu estava desenvolvendo o TCC voltado para isso, e que me chamou para utilizar nesse ano. Se eles vão continuar usando, ou se vão fazer outra aí, Pronto, já eu vai não ser com ela. sabia isso, eu fiquei sem entender também isso, porque tem festival que é assim, né, todo ano eles vão modificando a identidade daquele ano, né. Então, essa foi, para mim, a coisa que mais pesou, né, na questão da marca em si, tá? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Depois também eu passo esse arquivo para você e sua orientadora darem uma olhada, né? Eu já comentei aqui que está bastante irregular. Tem uma observação aqui na página 28, logo no parágrafo logo abaixo que você mostra o desenho das letras, que você colocou assim: a tipografia de apoio também foi redesenhada, adotando traços mais firmes e consistentes. Mas quando a gente vai lá para o manual da marca, tem dizendo que ela é uma tipografia que existe de verdade, que o nome dela é Cordenilo. Aí eu fiquei sem entender. É uma tipografia que existe e ela adequou, ou ela também desenhou essa tipografia e deu esse nome? Eu fiquei sem entender isso, não ficou claro para mim no texto esse detalhe. Então, no texto do TCC não tem o nome da tipografia, e no manual tem lá que tem ela regular e bold. Então, eu acredito que ela pegou essa fonte que existe e fez algumas adequações nas letras para a marca. Se foi isso, então acho que tem que postar o nome da tipografia escolhida também no texto do memorial, para dizer que eu peguei a tipografia tal e modifiquei ela, certo? Então, aqui foi um comentário baseado já também no outro que eu tinha feito, do desalinho das letras. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui. Uma coisa também que, só para reforçar, né, retomando a história do desalinho, quando a gente você reduziu a marca, isso obviamente dá para ver em qualquer proporção, mas quando reduz fica mais perceptível que essa letra T e E, elas estão mais juntinhas que as demais. Aí, na redução bem pequenininha, parece até que elas estão meio coladas. E também ficou muito colado com a palavra festival.
principalmente a letra T, como ela está mais alta do que as outras, ela ficou, tipo, imprensada, né? Ficou um espaço muito reduzido. Aí, a palavra cachoeirinha embaixo da marca tá com uma distância e a palavra festival do em cima tá imprensado porque as letras estão mais para cima do que para baixo. Então, criou esses ruídos, assim, né? Essas interferências estranhas com os espaços, essa irregularidade. Aí eu vou pontuar a mesma coisa que o Lucas falou, né? Que eu não gostei do efeito metálico na espora. Eu até coloquei aqui uma observação sugerindo que se você testou, por exemplo, o efeito metálico, mas ao invés dele estar vertical, ele ser radial. O efeito metálico parecer que sai do centro para as bordas. Eu não sei se você testou ele assim também. Na primeira percepção, quando eu vi o efeito metálico, eu achei, não, eu acho que ela colocou dessa forma para indicar que quando a marca for utilizada, isso vai ser metalizado de verdade. Aí depois, quando eu vi nas aplicações, eu vi que não, que realmente foi usado o efeito degradê. Aí, assim, né, vocês já explicaram, mas eu também não gostei desse efeito como foi feito. Eu não sei se você utilizasse ele de outra maneira, tentasse dar, porque esse efeito metalizado ele pode ser radial, né? Que é expandindo do centro para as bordas. Eu não sei se funcionaria melhor para trazer a ideia que você colocou, né? Eu achei que as combinações de cores ficaram muito legais, gostei bastante dessas variações de cores, né, que você fez. Gostei muito dessa versão da marca, com a textura do couro e a costurazinha do couro, ficou muito bonita essa versão. Eu sei que ela só pode ser utilizada numa proporção grande, mas foi a versão que eu mais gostei, ficou bastante mais de acordo com todo o conceito que você tinha falado desde o início, né? Aí, na página 34, você termina, tem o último parágrafo falando um pouco das aplicações, simulação de material de promocional, e acabou, se começa a falar das especificações. Aí eu coloquei aqui, né, porque eu terminei de ler o trabalho e depois eu fui para o manual da marca, e aí eu coloquei no fim desse parágrafo aí, antes da fase C, que você colocou no manual que constam elementos adicionais para o uso gráfico, que eu vi depois no uso da identidade lá no evento mesmo, esses elementos foram bastante utilizados nas placas, né, das sinalizações, e você não mencionou em hora nenhuma isso no seu projeto, e foram grafismos muito bonitos, bem interessantes, ficou bem legal. Eu acho que eles têm que estar no TCC também. Foram desenvolvidos grafismos para apoiar na hora, né, de confeccionar placas. Eu vi que eles estão nos crachás, você aplicou esses desenhos em tudo, né? E não tem nenhuma menção a eles durante o texto. Eu acho que eles têm que estar ali, no fim, depois que antes de você mostrar a simulação de materiais de promoção, você mostrou essa versão da marca com a costurinha de couro, mostrar também que você desenvolveu esses desenhos que vão servir de ilustração nas várias aplicações junto com a marca, né? Eles fazem parte desse conjunto da identidade visual que você criou, com cores, com tudo que você pensou, eles refletem isso também. Então, é interessante estar lá e tem uma explicaçãozinha sobre um pouquinho de cada um deles, né? Foi desenhado, porque, por exemplo, eu vi que tem um que é uma senhora, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver ele grande, né? Aqui no manual. Tem o chapeuzinho de couro, tem os arreios, tem as esporas, tem a sela, aí tem 2 artesãos trabalhando. Aí eu fiquei curiosa, poxa, será que esses artesãos fazem referência a alguém importante da cidade? Ou é um artesão genérico, né? Aí era bom você pontuar isso. Não, são 2 personagens genéricos para representar os artesãos da cidade. Colocamos os desenhos com chapéu de couro, tal, que são os artesanatos que são feitos lá, os mais importantes feitos no local. Fizemos referência ao aço,
né, que é o que você vem falando muito do conceito, utilizando as esporas, a estrela, né, o arreio. Então, ter essa explicação no TCC também, né? Estou terminando já, viu, minha gente? É rapidinho. Não foi muita coisa, não. Você colocou o link do manual aqui no trabalho, né? Eu não sei em relação à biblioteca, é bom você e sua orientadora verem depois, se teria que ter isso ser colocado como anexo no TCC, já que você diz no projeto que desenvolveu o manual, a título da gente de banca para a gente olhar, é legal. Mas sabe-se lá, no futuro, alguém vai consultar seu trabalho, vai que esse link sai, dá algum problema, ninguém consegue mais acessar esse manual. Eu acredito que é bom você botar, mesmo que página, menores, tipo assim, 2 por página, você mostrar anexo, você pode botar assim, anexo A, e isso vai depois das referências, ele não é contabilizado na página do TCC, né? O seu TCC tem 40 e poucas páginas, os anexos, eles não são contabilizados, então eles são anexos. E aí isso ser mostrado, não, foi desenvolvido sim aqui um manual. Bota lá as páginas menorzinhas, mas mostra que foi desenvolvido isso quando você for entregar para a biblioteca, né? E aí, no manual, só para você também dar uma... É bem coisa básica, eu sugiro você pegar a página que você fala da tipografia de apoio e colocar logo atrás da página da construção do logotipo, do nome artesão. Por quê? Porque você mostra construção, aí você mostra as letras construídas, a palavra artesão. E embaixo você já começa a mostrar as versões da marca. Aí lá atrás é que você mostra qual é essa tipografia de apoio. Se a marca é construída pelas duas coisas, eu acho que você tem que mostrar construção, tipografia de apoio e aí sim as versões da marca. Quanto ao manual, é só isso mesmo que eu tenho para sugerir de você só mudar a página de lugar. Não precisa mexer no manual em nada, tá? E eu acho que eu acabei. A último coisa que eu coloquei realmente é falando do tópico 4, que tem que passar para a página seguinte. São essas observações, né? Assim, no geral, o trabalho está ótimo. Eu realmente só tive esse incômodo com essas letras desorganizadas. Eu acho que não sei se é porque o olho da gente já é muito clínico, né? Bate a vista e a gente bate o olho e já percebe algumas coisas que incomodaram. Não sei se você quiser manter irregular as letras, não, eu quis manter irregular, se você até puder responder isso agora, é interessante, eu quis manter irregular por causa disso, então eu acho que você subiu um pouco a palavra festival do e de escolar para tirar mais essa sensação de que ficou desorganizado, né? Era isso, então, espero ter ajudado, parabéns, ficou muito legal, foi muito bom ver as fotos do evento, né, com o projeto eu acho que, né, dá um orgulho muito, muito legal, eu acho que quando a gente faz um projeto e vê isso aplicado, né, eu só tenho a parabenizar você, sua orientadora, pelo trabalho. Então, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Sofia, obrigada. Eu que agradeço aí pelas considerações, né? Pelo você e Lucas de ter lido, ter prestado atenção em cada detalhe para nos ajudar aí a aprimorar o trabalho de Gabi. Gabi, você quer fazer algum comentário, responder a pergunta de Sofia? Sim, eu queria considerar, sobre isso que ela falou do desalinhamento das letras, ele sim foi intencional, tipo, ele não tem no texto realmente explicando tópico por tópico por causa desse desalinhamento, mas tem lá falando que o desalinhamento foi intencional. Sobre o espaçamento entre a palavra artesão e a palavra festival, eu acho que essa é uma impressão, porque do artesão para o festival é uma medida, e do artesão para o caixorinho também é a mesma medida. Isso foi bem medidozinho, tipo, da letra que está mais alta ou mais baixa, é a mesma medida para cada um. E esse desalinhamento das letras, ele foi intencional. Tipo, colocar um mais para baixo, outro mais para cima, porque ele remete a essa irregularidade de fazer artesanal. As peças que são produzidas aqui, elas não são simetricamente perfeitas, regulares. Esse desalinhamento, ele foi
propositalmente feito para remeter a isso, para não ser aquela coisa simétrica, totalmente regular, totalmente enquadrada, para remeter realmente a esse fazer manual. Então, se Então, é você. interessante Acho você que. colocar essa explicação no texto, porque você só citou as letras são irregulares intencionalmente, mas por quê? Qual é o sentido disso, né? Como você está apresentando um trabalho que você tem que mostrar a conceituação de tudo que você, das ideias que você teve, é interessante ter essa explicação. Ah, é irregular porque, como você falou agora, o artesanato não é uma coisa industrial feita na medida, tudo exato, né? Então, colocar isso no texto dando essa explicação. É interessante ter isso. Ok, irei adaptar. Então, obrigada, Sofia, obrigada, Gabi. Eu vou fazer 2 comentários só a respeito de coisas que foram pontuadas aí. Uma que foi colocada nas 2 observações, tanto de Lucas quanto de Sofia, com relação ao texto. Foi elogiado, né, um texto bem elaborado, e aí eu passo todo o mérito disso para a própria Gabi, porque tem orientando, eu estou falando isso propositalmente, porque temos alguns orientandos que às vezes têm uma certa dificuldade de escrever, e você faz aquele refinamento e passa o pente fino, né, e vai. Gabi não precisou disso, ela já chegou com um texto bem elaborado, por isso que eu digo o mérito é totalmente dela quanto a isso. Ela, desde PGD1, inclusive, ela já tinha escrito mais do que precisava em PGD1, e eu fazia, então tá tudo bem, para PGD1 tá suficiente. E ela chegava, não, mas eu acho que ela ficou com medo, porque eu disse que estava grávida, que eu também neném. E aí ela correu para fazer, mas eu queria pontuar isso, que a questão do texto é realmente mérito da própria Gabi, que escreve bem. E com relação aos apêndices, né, colocar o manual dos apêndices, ela chegou a me perguntar se era necessário, não sei se tu lembra, Gabi. Aí eu disse que não era obrigatório, que seria uma escolha dela, né, uma opção dela. Achei interessante, Sofia, assim, essa questão de repente colocar nos. Porque ela tinha visto de um orientando meu que tinha o link e tinha nos apêndices, não foi, Gabi? Ela perguntou: olha, isso é para ser assim? Eu disse: não tem uma obrigatoriedade, pelo menos não no regulamento, né, no próprio modelo da biblioteca, então você coloca como você achar melhor, tá livre para isso. Então, foi meio que uma resposta minha que não foi direcionada especificamente para dizer faça, coloque nos apêndices, né? Mas ela teve essa preocupação, Sofia. Eu fui quem deixei mais aberto, mas foi uma boa observação. Obrigada. E aí, Gabi, eu vou fazer o seguinte: eu vou. Tudo bem para vocês, Sofia e Lucas, a gente ir para um outro link para começar lá? Sim, Tranquilo. sim, Eu pode mandei para o mandar e-mail de outro link. vocês O e-mail, então deixa eu abrir aqui. um link para a gente conversar. Se vocês quiserem, posso mandar pelo Zap também, para ficar mais rápido. Eu acho que é mais rápido. Tá certo. E Mas eu aí, já estou abrindo o Gabi, e-mail aqui. e os demais convidados de Gabriele, né? Eu vou pedir a vocês para aguardar um momentinho, a gente vai conversar, já já a gente volta com o resultado da avaliação. E lembra só que a gravação, a videochamada está sendo gravada, tá bom? Já já a gente volta, então.
Boa tarde. Vocês me ouvem? Gabi, está escutando? Só aguardar a Sofia entrar para a gente dar o retorno aqui da avaliação da banca. Pronto, a Sofia chegou. Então, Gabi, os convidados de Gabriele também, nós nos reunimos, né, em deliberação da nota do trabalho que foi avaliado, e todos os avaliadores, né, em uníssono, decidiram aprovar Maria Gabriele no seu TCC com nota 9.325. Parabéns, Gabi, pelo seu esforço, Obrigada. pelo seu trabalho, né, pelo seu desempenho. Foi avaliado aí por Sofia, por Lucas, como sendo um trabalho muito bom. E obrigada pela escolha também como orientadora, né? Você, como eu falei antes, você tem um texto muito bom, o mérito todo seu quanto a isso. Foi uma oportunidade também, assim, de participar um pouco dessa realidade do Festival do Artesão de Cachoeirinha, de ter essa imersão, e eu agradeço a você por isso. Gosto muito dessas questões de memória das cidades. Faz parte do que eu pesquiso. Orientar o seu trabalho para mim também foi bem especial. E é isso, parabéns. Parabéns. Sofia, quer falar? Só para agradecer a Gabriele os presentinhos, né, os artesanatos lá de Cachoeirinha. Muito lindo, gostei muito. Ó aqui, Gabi. Verdade, obrigado também. Parabéns, Gabi. Excelente trabalho. Tá vendo, Gabi? E ficamos com. A gente estava com. Gente, a gente demora, não é porque a gente está falando mal de vocês, não. É porque a gente acaba conversando outras coisas em paralelo. E a gente estava falando justamente do quanto foi grande o festival e que a gente ficou curioso de ir lá conhecer a cidade de Cachoeirinha e conhecer o festival. Foi isso que a gente meio que estava conversando, essas coisas também. Isso. E é isso, Gabi, quer falar alguma coisa? Queria agradecer a senhora por ter aceitado a orientação aos 45 do segundo tempo, por todo o apoio, todo o conhecimento passado, ter aguentado, ter tido paciência. E também foi bom ter ido ver a senhora aí na faculdade. E agradecer a disponibilidade aí da banca. E é isso, obrigada. E até uma próxima oportunidade na UFPE. Que bom, parabéns, Gabi. Vai comemorar. Vai curtir. Obrigada a todos. Agora é sextou de verdade, né? Para ela. Agora é sextou de verdade. Parabéns, Tchau, Gabi. minha gente. Sofia, obrigada, Lucas. Imagina, obrigado pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Gabi, eu vou parar a gravação.